Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui toda segunda e quarta tem vídeo novo falando de RPG, falando de quadrinhos e sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação adicional para você entender um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Então, se você está chegando agora, dá uma explorada aí no canal, assiste alguns outros vídeos e se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não ficar de fora das resenhas, beleza? Falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG e a gente vai seguir aqui no Caronte, a Crônica dos Penitentes. Quem tá ligado aqui no canal, quem tá inscrito já, sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos do Caronte, esse RPG nacional que tem bastante coisa interessante para comentar. Mas se por acaso você perdeu algum vídeo ou quiser refrescar a memória, eu vou deixar o card aqui da nossa playlist específica do Caronte para você retomar aí o fio da meada, ceifeiro, para a gente poder seguir em frente. Bom, a gente começou no vídeo passado a falar sobre os antagonistas, né, do universo do Caronte. Então a gente já falou sobre os obsessores e sobre os antagonistas humanos, né? E hoje a gente vai dar prosseguimento aqui falando um pouquinho, olha, de necromantes e necromancia. Ao longo do livro, os necromantes são citados como sendo alguns dos grandes inimigos dos ceifeiros, né? Então aqui é o momento do livro que a gente vai ter explicações um pouquinho maiores sobre eles, né? Como é que funcionam os ceifeiros, qual é o propósito deles, enfim. Então, aqui nessa parte do livro, ele vai começar justamente, olha, falando de origens da necromancia. E aí ele vai falar aqui, através de vários períodos históricos, através das eras, né, como foi se desenvolvendo a necromancia, tá? E vai pegar aqui várias informações que não necessariamente são do universo do Caronte, tá? Acredito que, claro, com aquela mudança de informaçãozinha aqui e ali, mas tem muita coisa que é baseado em história mesmo, né? Então vai falar um pouco sobre o surgimento da necromancia, a necromancia no mundo antigo, a necromancia na era cristã, ou seja, vai fazer um grande apanhado da evolução da necromancia até chegar nos necromantes contemporâneos, que aí sim a gente vai começar a falar dos nossos antagonistas aqui. Inclusive, se você quiser, isso é uma coisa que ele falou lá no início do livro, que eu devo ter falado num dos primeiros vídeos, mas você pode jogar com o necromante, né? Então aqui nessa sessão, ele vai dizer algumas regras, né? Na verdade, como adaptar as regras, se você quiser ter um necromante como jogador na sua mesa. E isso pode ser interessante também, não só para criar o conflito, né, no caso entre dois jogadores, né, um ceifeiro e um necromante, mas também existe a possibilidade de quando esse necromante, por algum motivo, morrer, ele pode se tornar, quem sabe, um ceifeiro. A gente já falou também de como é que é esse processo, mas enfim, pode acontecer. E aí ele vai perder algum dos poderes deles e tal. A gente já conversou um pouquinho sobre isso em vídeos anteriores, mas enfim, é só para dar essa relembrada aqui da história. Depois, ele vai falar dos poderes necromânticos. E aqui a coisa começa a ficar ainda mais interessante, porque como é que funcionam esses poderes necromânticos? Na verdade, os necromantes, de uma maneira geral, eles se subdividem em 4 poderes, né? Mas isso aí é como se fosse um tipo de afinidade, de um caminho, de uma forma de praticar a necromancia. E por uma questão lúdica, didática, metafórica, sei lá, eles se dividem nesses 4 caminhos que são baseados nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então a gente vai ter aqui a peste, né, o caminho da peste, da guerra, da fome e da morte. Mas isso vai ser adaptado para o universo do jogo e também para necromancia de uma maneira geral, né? Então deixa eu tentar, eu acho que explicando fica um pouquinho melhor para vocês entenderem, falando de cada um deles. Então vamos lá. A gente vai começar aqui na peste, tá? Como são os necromantes que seguem o caminho da peste? Olha só, eles vão atuar basicamente através de doenças, mas doenças não letais, pelo menos a princípio, ou doenças que demorem um longo período para levar aquela pessoa à morte. Por quê? Porque eles gostam de provocar dor, sofrimento, o desconforto. É daí que eles, de uma maneira geral, todos os necromantes, eles vão se nutrir, né, da dor e do sofrimento de outros. Mas como eles fazem isso, aí vai variar de acordo com o caminho. Então, o da peste, ele vai se movimentar, vamos colocar dessa maneira, através das doenças,
provocando cada vez mais dor e mais sofrimento, e é isso que vai alimentando o necromante. Ele vai sugando a energia vital da vítima através desse mecanismo, né, desse artifício maior que é a doença. Por conta disso, eles costumam vagar ou ser encontrados ou atuar, né, em hospitais, ou em casas de crack. A gente lembra que vê naqueles filmes antigos, né, aquelas casas de ópio, ou qualquer local que as pessoas se reúnam e exista uma aura de doença ali no meio, né, ou de possibilidade de doença. O necromante do Caminho da Peste, ele pode estar por ali espreitando, esperando o melhor momento de agir. Tá? Eles costumam viver isolados até que eles estejam prontos para agir. E como é o agir do necromante? Eles normalmente tentam contaminar o maior número de pessoas possíveis, né? Ou agir em grandes centros, ou de uma forma que possa disseminar a doença para o maior número de pessoas possíveis. E só lembrando aqui, eu vou só dar uma passada geral aqui, tá? Tem mais detalhes, tem mais informações que eu não vou colocar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas, se vocês quiserem, o espaço dos comentários está aí. Se tiver alguma dúvida ou quiser que a gente enfoque mais em um caminho ou outro, ou qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários, beleza? Então a gente vai seguir adiante aqui para o próximo caminho dos necromantes, que é o da guerra, tá? Os necromantes vinculados à guerra, obviamente, eles vão tentar provocar mais aquelas sensações de medo e violência, né? Eles acreditam que existe uma superpopulação no mundo e que uma parte dessa população, o excedente, deve ser exterminado, né? E a guerra ou a violência é um caminho para se atingir esse objetivo, tá? Então eles costumam aí vagar pelos bairros violentos, né, presídios, locais que sejam movidos à violência, onde a violência esteja muito presente, né? Aqui a gente fala só alguns exemplos, mas qualquer coisa que você pense aí que seja ligada intimamente com a violência pode ser um local da preferência dos necromantes da guerra, beleza? Eles costumam ser ou se ligar a grupos que sejam fanáticos, que sejam aquele fanatismo violento, aquele fanatismo extremista, né? Grupos e seitas pequenos, mas extremamente violentos, podem ser um local propício aí para você encontrar um necromante do Caminho da Guerra, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter, olha, o Caminho da Fome. E aqui é um dos que eu achei mais interessante, mas pelo seguinte sentido. Ele, obviamente, vai ser a fome literal, tá? Mas ele vai ter um plot twist aí que eu achei bem legal e achei bem interessante. No caso aqui dos necromantes do Caronte, do Caminho da Fome, eles são, na verdade, eles pretendem conseguir incutir um sofrimento físico e emocional, ou seja, a fome deles, ela não é só física, ela pode ser o desejo de consumir algo, a compulsão, a mania, né? Aquele negócio assim, aquele desejo incontrolável, e não estou falando aqui só de desejo sexual, por exemplo, qualquer tipo de desejo, compulsão, né? Então é nesse viés aí que eles vão atuar. E eu achei essa uma jogada interessante, né? Então, eles vão procurar... Eles são os necromantes mais sociais, começa logo dali, porque eles têm que estar ali no meio da galera para entender quais são os desejos daquelas pessoas e justamente o que é que eles vão atacar ali, onde é que eles vão extrair como é que se fala? O alimento deles, né? De quem e como eles vão extrair esse alimento, né? Através dessa potencialização das compulsões e dos desejos. Então, eles geralmente podem ser encontrados em locais onde jovens se reúnam, porque geralmente, via de regra, jovens são cheios de desejos de todos os tipos. Então, escolas, universidades, sei lá, boates, grandes concentrações de jovens geralmente são um terreno de caça propício para os necromantes vinculados ao Caminho da Fome, beleza? E para a gente já ir encaminhando aqui para o final, a gente obviamente vai ter a morte, né? O Caminho da Morte, que vai ser um pouco mais ligado àquela ideia clássica que a gente tem da necromancia, mas ainda assim com uns toques interessantes. Ou seja, para os necromantes ligados ao Caminho da Morte, é uma aberração qualquer um que escape
do abraço da morte. O que eu entendi até como um paradoxo, porque todo necromante ele vive além do tempo, né? Então eles também estão fora, eles também escaparam do abraço da morte. Mas aqui no livro não explica muito sobre isso, né? Mas deve ser aquele velho pensamento clássico assim, não, eu posso, mas ninguém mais pode, né? Então, por conta desse tipo de pensamento, eles costumam caçar outros seres que por qualquer motivo conseguem ludibriar o abraço da morte. Ou seja, vampiros, a gente tem vampiros aqui no universo do Caronte, a gente vai comentar sobre eles mais pra frente. Os próprios ceifeiros, né, que querendo ou não, estão ali num estado entre a vida e a morte, né? E qualquer outro tipo de criatura que consiga escapar, né, enganar a morte por qualquer motivo. Eles são considerados os mais poderosos entre os necromantes, tá? E normalmente eles costumam ser encontrados em locais que estejam ligados aos cadáveres ou à morte em si, né? Então, um necrotério, um cemitério, um matadouro, tudo isso é campo de caça propício para os necromantes do caminho da morte. Ao contrário de outros necromantes também, eles têm um desprezo completo, tanto pelo que está vivo quanto pelo que está morto. Porque assim, só rapidinho, esses outros tipos de necromantes que eu falei antes, eles normalmente costumam se associar a um determinado tipo de espírito, ou conquistar, ou fazer com que um determinado tipo de espírito, de alma, sirva aos interesses dele. Os necromantes da morte não. Eles costumam, na verdade, pegar pedaços de almas, né, e conseguir moldar num negócio novo. Então é aquele negócio de escravizar mesmo, de dobrar a vontade ou de quebrar a alma para servir a vontade dele, do necromante, entendeu? Então tem essa jogada que é um pouco diferente dos outros. E aqui, para a gente de fato encaminhar para o final, a gente vai ter aqui os feitiços necromânticos. E eles vão ser divididos também por esses caminhos, né? Então a gente vai ter os feitiços necromânticos do rastro da peste, né? E aqui ele vai dar vários exemplos aqui. E vai ter aquele negócio, né, do sistema, né, o que você vai testar, alguns, ou a maioria, né, tem componentes de alguma forma, de componentes materiais, tem toque, tem, por exemplo, aqui o coração de um cadáver e tal, e vão ter diferentes efeitos aqui em cada um desses feitiços. Eu vou falar aqui só um exemplo, olha, no caso da peste, um clássico aqui, você pode, através do toque, espalhar uma doença, né, para alguém, que é o que eles chamam, obviamente, de doença. E aqui vai ter toda a explicação de sistema, como é que funciona e tal, mas tem outros poderes, né? Tem letargia, tem uma série de outras coisas. No caso da guerra, vai ser a trilha da destruição, tá? Trilha da destruição. E você vai ter aqui, claro, coisas mais voltadas pro ataque, ou para causar algum tipo de dano. Por exemplo, eles podem ter um espírito guardião, bem aqui, ó, que é tipo um cão, né, que vai servir como guardião, como companheiro deles, tipo um animal companion, vamos lá, só para ficar um pouco mais fácil de entender, mas com as regras e adaptado aqui para o cenário do Caronte, né? Então, por exemplo, isso aqui que eu estava falando, olha, o componente material, o coração de um cadáver. E aí vai ter toda a ritualística de como é que você vai chegar lá para conjurar esse espírito guardião. No caso da fome, olha, tem o desejo da fome. E aqui a gente vai ter a volúpia, que era justamente aquilo que eu estava falando. Você vai fazer um teste aqui, o seu necromante, caso você esteja jogando com um, ou de repente esteja sofrendo os efeitos desse feitiço, né? E aí, qualquer compulsão, qualquer desejo, qualquer vontade reprimida que o alvo tenha, o necromante consegue potencializar aquilo ali ao máximo, né? Então, você pode imaginar aí, dependendo da situação, quão complicado ou até mesmo perigoso pode ser uma coisa dessas, né? Então, é mais ou menos nessa linha que os feitiços vão sendo encaixados. E a gente vai ter aqui também, por fim, o medo da morte, que são os feitiços vinculados ao caminho da morte. E a gente vai ter também vários exemplos aqui, mas o clássico, erguer servo de ossos, ou em outras palavras, só para facilitar o entendimento, nosso queridíssimo e conhecido Raise Dead.
Claro, aqui ele não vai funcionar exatamente como a gente está acostumado a ver nos jogos de fantasia medieval, mas é só para vocês terem uma ideia aqui, né? Cada feitiço desses que eu citei aqui rapidamente e os outros que estão aqui, eles vão ter uma descrição mais minuciosa e, como tudo no Caronte, sempre primando um pouco mais para levar para o lado narrativo da coisa, né? Você vai ter o sistema, você vai ter a descrição do efeito, mas sempre contado de uma forma mais narrativa, porque afinal de contas, esse aqui é um jogo de terror, né? Um jogo mais sombrio, então a narrativa faz uma grande diferença aqui. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente encerrou a parte dos necromantes e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as bruxas, que são os próximos antagonistas aqui dos ceifeiros, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até aqui, muito obrigado por não me deixar falando sozinho. Se você curtiu, deixe seu like aí, ou seu dislike, comentário, sugestão, para a gente ir construindo o canal juntos aqui, beleza? A gente se vê numa próxima resenha.